Olá, amantes da música brasileira! Hoje vamos tratar de uma música que pediram aqui já há muito tempo no canal. Eu acho que é uma das músicas mais pedidas que a gente tem aqui, né? Que é João e Maria, do grande Chico Buarque de Holanda. E eu acho que é a primeira música analisada do Chico Buarque aqui no canal. Então, se preparem aí, sentem no sofá e vamos para essa análise maravilhosa. Tem muita coisa a dizer desta canção, João e Maria, de Chico Buarque. Antes de começar, a gente sempre tem que pedir para você deixar aquele like, né? Para você ajudar aqui o canal com esse like. Esse like ajuda pra caramba. Também se inscreva no canal se você não for inscrito, se você quiser, obviamente, não é? E se você que é inscrito, veja se sua inscrição tá em dia e ative o sininho também para receber as notificações. Sempre tenho que lembrar vocês que a gente vai ser meio que limado, assim, por conta da gente ter postado poucas coisas aqui e o YouTube quer que a gente poste muito e freneticamente. A gente simplesmente não consegue. Eu também quero deixar o recado que no Facebook a gente tem lá o grupo Galera do Musicalia. Então, se você quer participar do Galera do Musicalia, só peça para participar lá que você já vai estar dentro. E aí você pode compartilhar com o pessoal lá tudo que você tem de música aí para mostrar para todo mundo. Enfim, é uma rede de compartilhamento aqui dos inscritos do canal, para quem quiser participar lá também. Aí está engateando, ele está no começo, mas Galera do Musicalia lá no Facebook. Vai lá e peça para participar desse grupo também. Bom, a canção de hoje que a gente vai comentar, né, João e Maria, é uma canção antiguíssima. Ela foi composta em 1947, acreditem se quiser. 1947, essa canção foi composta pelo mestre Sivuca, que era um grande sanfoneiro, um grande mestre de melodia, e ele era conhecido também como poeta do som. Então ele tinha ali uma facilidade para fazer as melodias de uma maneira mais rebuscada e que fossem melodias fluidas, digamos assim, não é? E ele fez essa valsinha e deixou lá guardado e entregou para o grande Chico Buarque de Holanda, que já era um grande letrista. Apenas 30 anos depois, ou quase 30 anos depois, ele entregou aquela melodia para Chico Buarque botar letra, não é? No ano de 1976. Chico Buarque tomou um susto quando ele recebeu a fita lá do Sivuca, que estava dizendo que, olha, essa canção foi composta lá em 1947, ou seja, quase 30 anos aí. E aí, nesse susto, ele falou, caramba, quando essa canção foi composta, quando o Sivuca fez essa melodia, eu era uma criança, né? Chico pensando que ele era uma criança quando aquela canção nasceu. E isso imediatamente remeteu ele para muitos temas infantis, né? Temas da época que ele era criança, e aí, até daí vem esse título João e Maria, que é uma história de contos de fadas. Então Chico Buarque começou a pensar ali como uma criança que ele era no período, não é? E olha aí que engraçado essa relação que ele faz e direta, que ele falou, olha, já que a minha inspiração fez isso comigo, eu vou ter que ir para esse caminho, não é? Então vou fazer uma historinha, digamos assim, de criança, mas logicamente que a gente vai ter muito mais reflexão aqui do que simplesmente uma história de criança. O Chico Buarque falou também que um dia uma cantora chegou para ele e entregou um disco falando, olha, presta atenção nessa canção aqui. E a canção era essa valsa, João e Maria, mas com outra letra, né? Uma letra, acho que em italiano, uma coisa assim. E ele falou, caramba, já existia a letra, então Sivuca me enrolou de uma certa forma. Eu acho que foi isso que aconteceu. Eu não consegui achar essa outra música, né? Essa outra letra para essa mesma melodia de João e Maria, mas se alguém conseguir achar, vocês sempre me salvam aí nos comentários, né? Se alguém conseguir achar, deixe nos comentários que a gente fixa esse comentário. Mas essa realmente eu acho dificílimo de encontrar, hein? Bom, João e Maria, primeiro a gente começa pelo título, né? João e Maria. Se ele está falando ali de uma maneira de falar com umas crianças, não é? Então o título é bem certeiro. Ele trata-se ali de João e Maria, que é uma história de crianças, é um conto de fadas, digamos assim. Essas histórias ficaram conhecidas como contos de fadas durante o tempo. Lógico que essas histórias são antigas, muito antigas, muito mais do que vocês imaginam. Ela vem lá do período medieval e ela vem de uma tradição
oral, não é? Ou seja, eles contavam essas histórias, ninguém sabe exatamente quem é o autor, não é? Mas eles iam passando boca a boca, ia se espalhando essas histórias, elas viajavam os países, digamos assim, e ia se adaptando às culturas, não é? Ou seja, conforme o local que era contada aquela história, ela tinha o mesmo corpo, a história era do mesmo jeito, mas ela ganhava ali, digamos assim, os adereços culturais daquele local. Ou seja, quando João e Maria, a história de João e Maria era contada na Inglaterra, ela era contada de um ponto de vista inglês, não é? Ou seja, a história se passa na Inglaterra, então todos os lampejos culturais que estão ali na história vão ser da Inglaterra. Quando é contado na França, também vai ser a mesma história, mas vai ter ali alguns adereços franceses, não é? E assim ia continuando, assim, essas histórias sendo contadas na Idade Média. Lembrando que a Idade Média era bem dividida ali, digamos assim, tinha uma distinção muito clara socialmente falando, não é? Você tinha o clero, que era muito forte no período, né? A religião, né? A igreja católica em si. Você tinha ali os nobres, né? Que eram os caras do dinheiro, e você tinha a plebe, né? Você tinha a grande população ali, o populacho, que, enfim, essas histórias era muito popular, inclusive com esse pessoal, né? Não é? Que ia contando ali para os filhos. Embora as histórias, né, essas histórias, contos de fadas, digamos assim, essas histórias fossem contadas com personagens infantis, né, geralmente Chapeuzinho Vermelho, Cinderela, o próprio João e Maria, geralmente eram canções que os personagens eram crianças ou muito próximos da juventude. Porém, todas as mensagens que essas histórias traziam eram direcionadas aos adultos, não é? Sempre trazia algumas lições para os adultos e sempre fazia até algumas menções ali um pouco mais, digamos assim, sexuais, né, de assuntos que não é de criança mesmo, e muito pior que isso, também tinha muito sangue envolvido. As histórias, digamos assim, elas foram ficando mais aguadas com o tempo, a gente vai mostrar alguns filtros agora para vocês que essas histórias passaram, mas elas em sua origem eram terríveis, não é? Por você ter ideia, a história de Chapeuzinho Vermelho, que hoje a gente conhece, todo mundo sabe de cor, na sua versão original, a Chapeuzinho Vermelho, quando ela chega, o lobo mau, ele já matou a vovó, fez uma sopa com o corpo da avó e dá para Chapeuzinho comer e beber o sangue da avó como se fosse vinho. Depois disso, ela tira a roupa da Chapeuzinho, vai para a cama com ela e todo aquele diálogo de olha que olhos você tem, que boca grande você tem, tudo tem uma conotação sexual. Pois é isso mesmo. Então ele tá com o lobo mau na cama, tá lá Chapeuzinho Vermelho e no final ele come ela, não da maneira que vocês estão pensando, mas literalmente. Na história original, a vovó morre, a Chapeuzinho morre e é isso, o lobo se dá bem. Essa era a história original de Chapeuzinho Vermelho. Evidentemente que essas histórias vão passar por alguns filtros até para que essas histórias consigam ser contadas para as crianças. O primeiro pessoa a registrar essas histórias, a escrever essas histórias foi Charles Perrault, que fez algumas viagens ali e conseguiu documentar essas histórias como era contada para o pessoal. E depois teve os famosos irmãos Grimm, né, que também pegaram essas histórias e ali colocaram, digamos assim, deixaram mais leves, porque também ainda eram muito pesadas, né, na versão do Charles Perrault. Eles deixaram muito mais leves e conseguiu até colocar como material didático para as crianças, passou a ser assim histórias contadas para as crianças e ali que não tinha aqueles finais tão perturbadores que tinha antes deles, não é? E depois um último filtro, talvez o filtro mais popular nos dias de hoje, seja o Walt Disney, né? Que pegou essas histórias e fez diversas animações, deixando ainda mais aguado, não é? Lógico, as animações da Disney ainda mantêm um lado sombrio, digamos assim. Tem ali um aspecto sombrio, mas as histórias são bem mais leves, todos os finais são felizes, né? Você não tem ali todo aquele sofrimento, todo aquele sangue, principalmente toda aquela conotação sexual que existia antigamente, né? Que existia quando essas histórias foram inventadas. E João e Maria, evidentemente, fez parte dessa tradição oral, e a história original de João e Maria também tem aspectos bem terríveis, não é? Na verdade, era um costume, era uma tradição medieval, tradição assim, não era um costume mesmo, né? Não dá para dizer que era tradição, mas era costume que quando a família não conseguia sobreviver, né, não conseguia se alimentar, eles sacrificavam as crianças, né? Ou seja, jogavam as crianças para a floresta para que elas se perdessem, enfim, algum animal pegasse, matasse eles de uma certa forma, e a família ali conseguia ter um certo controle ali de natalidade, digamos assim, e conseguia sobreviver, conseguia comer, né? Principalmente o povão. Então, João e Maria trata-se da história que principalmente pega
retrata o povão, né? Não retrata os nobres, e os clérigos quase nunca eram retratados nessas histórias. Então a história é o seguinte, tem a madrasta e o pai de João e Maria na história original. A madrasta nessas histórias, como vocês já devem bem saber, é sempre vista como uma pessoa perversa, né, que sempre atrapalha ali a história, sempre é tida como uma certa vilã ali daquela história. E aqui não é diferente. A madrasta fala pro pai, né, pro pai dos meninos, fala, olha, a gente tá sem comida, então vamos praticar aquilo que é praticado. Vamos deixar as crianças morrerem, vamos jogar as crianças na floresta, e as crianças vão lá e elas vão morrer, e a gente vai conseguir se alimentar, vai conseguir sobreviver. O pai, muito apaixonado por essa madrasta e tal, resolve aceitar esse, digamos assim, esse sacrifício das crianças para que eles consigam sobreviver. Acontece que Maria, e vocês vão perceber que João e Maria são muito espertos na história, isso que vai acabar salvando eles de muitas situações aqui, eles ouviram a conversa e perceberam que, olha, nosso pai vai levar a gente para a floresta, vai fazer a gente se perder lá, a gente vai morrer, né? Porque uma hora ou outra é encontrado por algum animal, vai morrer de fome, ou enfim, alguma coisa vai acontecer, as crianças não iriam sobreviver a uma floresta. Então o pai dele leva eles lá, né, para aquela floresta, mas para não se perderem, eles deixam pedrinhas, né, rastros de pedrinhas no caminho assim que vai deixando aquela trilha do caminho de volta. Ou seja, quando eles estão na floresta, eles seguem essas pedrinhas e conseguem voltar para a casa deles. Aí a madrasta fica fula da vida e fala, olha, leve esses meninos de novo, a gente precisa se livrar deles porque a gente precisa sobreviver, a gente precisa comer e não vai dar com eles aqui. Então, mais uma vez, o pai leva e eles seguem o mesmo plano. Só que desta vez, eles, em vez de pedrinhas, eles pegam pães, né, pedacinhos de pães, migalhas de pães e vão deixando no caminho, fazendo a mesma trilha para que eles voltem. O problema desse plano é que os animais, né, principalmente os passarinhos, eles viam as migalhas e eles comiam, ou seja, iam apagando aquelas pegadas que eles deixavam para que eles voltassem. Então, quando o pai deles deixa eles na floresta mais uma vez, e agora num lugar mais longe, mais difícil, mais inacessível à casa deles, eles percebem que o seu caminho que eles fizeram ali para voltar foi todo comido pelos pássaros. E eles percebem que sim, dessa vez eles estavam perdidos, né? Então eles começam a conversar com os animais, começam a conversar ali com os passarinhos para ver se eles encontram o caminho de casa. E eles encontram, enfim, um pato. E esse pato sabe o caminho da casa deles, segundo o pato. Mas nunca confie no pato. Pato é complicado, né? A gente sabe que pato é difícil, né? Então o pato dá o caminho de uma casa para eles. E é a casa da bruxa, a casa de uma bruxa, né? Porque esse pato era dessa bruxa. E essa bruxa estava ali esperando alguém para comer essas pessoas, não é? E as crianças apareceram lá, João e Maria, que ficaram impressionados com a casa porque a casa tinha muitos doces, não é? Ou seja, eram crianças famintas e você encontra uma casa cheia de doces. É claro que eles vão entrar, é claro que eles vão se esbaldar lá e eles são capturados por essa bruxa, que tem o seguinte objetivo: fazer um guisado com Joãozinho. Mas para tal, ela precisa engordar o menino. E é aí que ela prende o menino, coloca a menina para... A Maria, ela é feita de empregada, digamos assim. Empregada não, escrava, né? Porque ela fica arrumando a casa, arrumando as coisas, enquanto o João, ele é apenas um prisioneiro que é alimentado a todo momento. E ela espera ele engordar para que ela consiga, enfim, fazer um guisado. Tem ali bastante recheio no seu guisado. Acontece que o João, né, ele é muito esperto também, assim como Maria, muito esperto, ele percebe o plano dela e assim, quando ele recebe um frango, ele come o frango e ele guarda um ossinho do frango. E esse ossinho é muito importante. Por quê? Porque a bruxa ela é meio ceguinha, né? Então, para saber se ele estava gordinho, ela pedia para tocar no dedo dele. Deixa eu ver o seu dedo para ver se você está gordinho mesmo, para ver se você já está bom para o meu guisado. Então, em vez do dedo dele, que já devia estar bem gordinho mesmo, né? Ele dava o ossinho, né? Então, aí ela via o ossinho lá, magrinho, não, tá magrinho ainda. E deixava. E isso por diversos dias. Então, a bruxa percebeu que ele não ia engordar mesmo e desistiu daquele plano, falou que, olha, ele não vai engordar, então eu vou fazer o guisado assim mesmo, dane-se, eu vou fazer com ele magro mesmo. A Maria percebeu e mais uma vez, num lance de esperteza, tentou ali burlar os planos da bruxa. Ela pediu para Maria ligar o fogo, né? Ligar ali, ó, era um fogo a lenha, né? Então era um fogo muito alto. Só que a Maria disse que não estava conseguindo ligar e que queria ajuda dela. Ela, como era meio cegueta, não percebeu que a Maria já tinha ligado. Então, quando ela vai tentar ajudar
ajudar a Maria empurra ela para a fogueira e mata a bruxa queimada, né? Então ela consegue sair ali com o João e consegue escapar daquela bruxa que morre queimada naquela casa. Quando eles conseguem voltar, né, eles conseguem, enfim, depois de muito tempo, voltar para a casa deles, né, conseguem encontrar a casa deles, aquela madrasta, aquela que queria que eles fossem para a floresta, queria se livrar deles, ela já tinha morrido, né? Quando eles encontram a casa, só há o pai delas, que pede desculpas, pede perdão, claro, né, agora já não tem a madrasta, pede perdão para os filhos, enfim, e eles acabam perdoando de uma certa forma. Então, digamos, nas histórias sombrias, essa é muito sombria, porque, enfim, tem morte da bruxa, tem crianças quase sendo mortas, tem, enfim, muita atrocidade, muita hostilidade ali, o ambiente da história é envolto de muita hostilidade, mas ele consegue ter ali um final feliz, digamos assim, um happy end, porque eles perdoam o pai, eles vivem ali pelo resto da vida juntos, até onde se sabe, digamos assim. Muita gente faz algumas interpretações dizendo que a bruxa era a própria madrasta, né, ou representava a própria madrasta, por isso que quando ela morre na fogueira e eles voltam, ela está morta lá, então tem sempre essa ligação também. O que acontece é que bruxa e madrasta é meio que sinônimo nessas histórias. A madrasta, não sei porquê, não é bem vista. Não sei se na Idade Média, não sei se tem algum historiador aí que pode me ajudar, na Idade Média tinha alguma maldição para madrasta ou alguma coisa assim. Pode ser, né, porque tem aquela coisa da igreja, então talvez casar uma outra vez para a igreja seja errado, pode ser uma coisa assim. Mas eu não posso afirmar com certeza, né? O que acontece é que a história de João de Maria é essa e tem uma madrasta como bruxa também. E a canção de Chico Buarque pega esse conto de fadas como título, né? Ou seja, Chico Buarque vai nas suas reminiscências infantis e pega esse título para fazer ali João e Maria. Então acontece que ele faz com a gente uma brincadeira. Parece que ele vai contar uma história de dois meninos, né? Ou seja, então você já tem na sua cabeça que você vai contar uma história de dois meninos. E ele começa a contar como um eu lírico masculino e falando com um eu lírico feminino. Logo você imagina, então é João e Maria. Mas você percebe ali um certo romance, uma certa coisa, digamos assim, que não são irmãos, que parecem ser mais pessoas apaixonadas, enfim. A gente vai ver alguns sentidos dessa música a partir de agora. Os primeiros versos dessa música é assim, agora eu era o herói e o meu cavalo só falava inglês. A noiva do cowboy era você, além das outras três. Olha que versos maravilhosos, né? Agora eu era o herói e meu cavalo só falava inglês. A noiva do cowboy era você, além das outras três. Além da perfeição, né, que a melodia do Sivuca pedia, existe uma perfeição de rima também, de métrica. O Chico Buarque é cirúrgico, é preciso encaixar essa letra ali na melodia. O que muita gente me pergunta, e isso é verdade, né? Muita gente para e fala, cara, essa música o Chico não errou, o Chico não está falando errado, não é? Agora eu era, não, ou seja, está no presente e aí a frase começa no presente e vira passado, porque o agora é presente, o eu era é passado. Será que Chico ele errou aí? Será que temos aí um erro de Chico Buarque de Holanda, que é aquele inquestionável letrista? Dá para dizer que não, com muita tranquilidade, nem está errado. Na realidade, o Chico Buarque ele faz aqui, além de brincar com licenças poéticas, ele brinca de contar uma história, digamos assim. Então ele usa esse tempo verbal, esse choque de tempos verbais, não é? Agora, eu era, como se fosse uma espécie de tempo onírico, né? Agora você tem uma suspensão aqui de tempo, mostrando que essa história não está dentro de uma timeline segura. E essa tem algumas conotações, algumas mais sutis, como por exemplo, o Chico Buarque está encaixando uma letra de 1976, para uma melodia lá de 1947, não é? Ou seja, essa brincadeira do tempo, do agora eu era, né? O agora essa letra, eu era a melodia. Então, essa brincadeira que ele está brincando diretamente com a composição dele. E também dá para se dizer, né? E isso tem relatos do próprio Chico Buarque, que é a forma como a criança brinca, né? Então, até aquela coisa, agora eu era o motorista e vocês eram ali os passageiros, né? Ou então, aí depois muda, agora eu era o médico, você era o paciente. Agora eu era o professor, você era o aluno. Agora eu era. Então a criança sempre faz de conta que agora ela era alguma coisa. Então perceba que o agora eu era faz muito sentido para o universo infantil. É como as crianças falam e é como as crianças brincam. E para acabar com a discussão de se o agora eu era tá errado ou qualquer coisa do tipo, e para não ficar só na justificativa de licença poética, o agora eu era nem é errado.
Vocês não percebem que o agora eu era, ele canta agora eu era o herói. Você não estranha a frase. Não é como se você falasse nós vai. Que nós vai de cara, você bate no ouvido e fala, isso está errado. O agora eu era o herói, você demora muito para falar, calma aí, isso aqui está no tempo verbal errado, digamos assim, de uma certa forma, vamos botar entre aspas. Por que você não estranha? Porque as histórias são contadas desse jeito. Então o agora é referente ao ponto da história que você está contando. E o era é referente ao tempo de fato verbal da história. A história que você está contando está no passado, só que o agora é referente ao ponto da história que você está contando. Quer um exemplo concreto? Na música Faroeste Caboclo, da Legião Urbana, ele conta a história lá do João do Santo Cristo, que ele sai lá do Nordeste para tentar vencer na vida em Brasília, não é? Tentando trabalhar de uma certa forma e tudo. Só que ele acaba se desviando do caminho, fica sem dinheiro, existem alguns colegas que tiram ele daquele caminho, digamos assim, más influências vão tirando ele daquele caminho, digamos, honesto, e ele vai virando traficante, né? Vai virando um bandido. E, em certo ponto da letra, o Renato Russo canta, agora Santo Cristo era bandido, destemido e temido no Distrito Federal. Veja bem esse verso. Agora, né, o ponto da história, Santo Cristo era bandido. Ou seja, o agora e era está aqui na história sendo contado e ninguém questiona porque se conta dessa forma. Agora, Santo Cristo era bandido, destemido e temido no Distrito Federal. Vamos acabar agora com essa história, não é? O agora eu era é feito para ter esse suspense de tempo e essa brincadeira da criança e esse tempo onírico, que é dá uma ideia de fantasia, dá uma ideia de sonho, que é justamente o que a criança está fazendo quando ela está brincando. Então, começa aqui com agora eu era o herói e o meu cavalo só falava inglês. Então ele fazia de conta que ele era um herói ali e que o cavalo dele é esse cavalo sabido, digamos assim. Chico Buarque, na verdade, nunca entendeu, né? Olha como a obra vai levando o autor. Ele nunca entendeu porque que ele botou que o cavalo falava inglês, né? Foi uma coisa sempre muito esquisita para o próprio autor. Francis Haime, o parceiro dele, falou que, um parceiro muito frequente do Chico Buarque, falou que, olha, deve ser porque o cavalo é muito educado. E ele ficou com essa explicação. Mas, na verdade, na brincadeira da criança, ele era o herói e o cavalo dele só falava inglês. Aí ele falava que a noiva do cowboy, esse cowboy já não é ele está contando, relatando, nesse universo ele está criando esse cowboy, ele tem uma noiva que era ela, né? Ou seja, ela é o objeto de desejo dele, que vocês vão ver que ele está meio que dando em cima dessa pessoa. Era você, aí ele fala desse interlocutor, você além das outras três. Então você é um ser feminino, digamos assim. Agora eu era o herói e você era a noiva do cowboy, ou uma das noivas do cowboy, digamos assim. Aí ele continua, eu enfrentava os batalhões, os alemães e seus canhões, guardava o meu bodoque, ensaiava o rock para as matinês. Olha que mundo maravilhoso que ele cria aqui, é um mundo em que você tem batalhões, exércitos contra você e você enfrenta esses batalhões com valentia com apenas um bodoque. O bodoque é um estilingue, não é? Ou seja, ele com estilingue derrota exércitos alemães, derrota grandes batalhões ali, ele vai trazendo essa ideia de que ele é muito valente, de que ele é uma pessoa muito importante ali e que ele conseguiria conquistar essa moça, essa pessoa que era a mulher ali do cowboy, por enquanto, né? Você vai percebendo que ele vai trocar aqui de figurinha muito rápido, como uma criança faz numa brincadeira. Ele era professor uma hora, depois ele é motorista, depois ele é alguma outra coisa, conforme a brincadeira vai mudando, ele vai mudando como se fosse um sonho mesmo. O sonho nosso é volúvel, né? Então esse tempo ele fica oscilando lá e cada hora você é uma coisa, como se você no sonho estivesse brincando a todo momento. No sonho todos nós somos crianças, apenas nos sonhos. E essa música vai retratar um pouco isso, vocês vão ver. Aí ele fala que ensaiava o rock para as matinês, né? Ele coloca o rock aqui como uma coisa também juvenil, né? Com uma coisa mais de jovem. O jovem sonha em ser roqueiro, então ele ensaiava o rock para as matinês, né? Nessa brincadeira dele aqui, ele também, além de batalhar contra exércitos, digamos assim, ele também era um cara que fazia parte ali do entretenimento da turma tocando rock, vejam vocês. Agora eu era o rei, era o bedel e era também juiz, e pela minha lei a gente era obrigado a ser feliz. Olha como o Chico aqui ele faz uma ideia de autoritarismo, né? Rei, juiz, né? Ou seja, autoridades máximas assim de um povoado, digamos assim, não é? E ele coloca bedel nesse grupo assim como sendo uma coisa média ali, porque na ideia desse eu lírico, que é uma ideia infantil, o bedel, que é o cara
que é o cara que comanda a escola, né, digamos assim, que é o diretor da escola, que é esse cara que representa uma autoridade para esse eu lírico, ele é colocado aqui também como uma autoridade. Então ele fala, olha, eu sou grandes autoridades nesse exato momento. Agora eu era o rei, bedel, juiz, e pela minha lei, olha o autoritarismo que ele brinca, né? Isso, lembrando, também é o período do regime militar, pode ser ali uma alfinetada ou não. Pela minha lei, a gente era obrigado a ser feliz. Você ser obrigado a ser feliz é um paradoxo, né? É quase uma coisa contrastante. Como assim eu sou obrigado a ser feliz? É uma ideia de leveza, que é a felicidade, com uma ideia de autoritarismo, de porrada, de você é obrigado a ser feliz. Olha como esse verso aqui, ele também oscila assim, entre o que é violento e o que não é. Assim como as histórias antigas também oscilavam entre o violento e o não violento, como a gente viu aqui nos contos de fadas que eu comentei. E você era a princesa que eu fiz coroar e era tão linda de se admirar e andava nua pelo meu país. Ou seja, agora ela já não é a mulher do cowboy lá, ela já não é aquela pessoa. Agora ela era uma princesa, ou seja, na brincadeira eles vão trocando de papéis, né? E conforme ele vai descrevendo aqui, ela também vai trocando de papel. E ela era a princesa que andava nua por esse país, não é? Lembra a ideia de inocência máxima, né? A inocência máxima que a gente tem é Adão e Eva, né? Eles não sabiam de nada antes daquela fruta que eles comem lá, eles andavam nus e é assim. Chico aqui ele evoca a ideia do máximo da inocência, né? Você andava nua pelo meu país. O que também é contrastante, né, na ideia do adulto. Na ideia do adulto, uma mulher andando nua pelo país vai ter um peso, assim como para uma criança andando nua pelo país vai ter outro peso, já vai ser um peso muito mais de inocência e do ser humano, do ser humano, a criança não é ser humano, e do adulto, digamos assim, já vai ter um outro peso, um peso de lascívia, um peso mais sexual ali. Então veja aqui como as frases são construídas para bater nas duas realidades, a realidade infantil e a realidade adulta, de maneiras quase discordantes, de maneiras quase contrastantes. Agora perceba como o Chico pega o momento da melodia, né? Que essa melodia muda, ela vai para um pam, pararará, pararará, pararará. É um momento que, como se ele trocasse de assunto, a melodia trocasse de assunto, ele percebendo isso, faz com que a letra também entre num ponto de conflito, que é essa pessoa, e agora a gente vai começar a desvendar um pouco dessa pessoa, desse interlocutor que ele está falando, você andava nua, você era a noiva do cowboy, né? Então, essa pessoa vai deixando de brincar com ele. Perceba que nos versos ele fala, não fuja não, finja que agora eu era o seu brinquedo, eu era o seu peão, o seu bicho preferido, vem, me dê a mão, a gente agora já não tinha medo. No tempo da maldade, acho que a gente nem era nascido. Então perceba aqui que, além do tempo, aquele tempo agora eu era, começa a ficar muito mais turvo e parece que as coisas começam a ficar muito mais movediças, porque você fala, vem, no presente. Agora não é o agora que a gente conta como ponto da história, é um vem, é o presente mesmo. Agora ele está misturando o presente com o passado. Vem, me dê a mão. A gente agora já não tinha medo, ele volta para o passado. Veja como a letra agora começa a oscilar tempos, porque agora o nosso eu lírico aqui não está seguro, porque essa pessoa não está querendo mais brincar. Vem, me dê a mão, a gente agora já não tinha medo, ele está num ponto de desespero. No tempo da maldade, acho que a gente nem era nascido, ele vai limando a maldade, vai mostrando que esse mundo criado por ele é um mundo bom, é um mundo que eles podem ser qualquer coisa, mas parece que essa pessoa, esse par, aí está irredutível, tá sendo uma pessoa que está se distanciando ao longo da letra e acabando com toda aquela fantasia do cowboy, dos exércitos, do rei, do bedel, de tudo aquilo, está sendo um pouco desmoronado aqui na letra. E os versos finais vai trazer um pouco de quem seria esse interlocutor, não é? Será que é João e Maria? Eu vou dar aqui uma interpretação um pouquinho diferente da pessoa que pensa que, olha, é João e Maria que estão ali brincando, né? Na verdade, acredito que a coisa pode ser muito mais profunda e nesses versos finais a gente percebe que essa coisa assim degringola para um lado, digamos que o onírico acaba virando concreto e fica real mesmo. Então ele fala, agora era fatal que o faz de conta terminasse assim, pra lá deste quintal era uma noite que não tem mais fim. Pois você fugiu no mundo sem me avisar e agora eu era um louco a perguntar o que a vida vai fazer de mim. Ou seja, aquilo que está, aquela
pessoa que estava brincando, que estava querendo ir embora, de fato foi. Agora já não tem mais aquele afago para brincar, toda aquela fantasia vai se esvaecendo. E ele fala que é fatal, isso vai acontecer. Ou seja, o agora eu era, aqui ganha a palavra fatal para mostrar para a gente que uma coisa que tinha que acontecer fatalmente iria acontecer, esse rompimento, digamos assim, com essa fantasia. E para lá desse quintal é uma noite que não tem mais fim, e agora não vai ter mais fim essa noite, ele vai ver para sempre nessa noite, que é a nossa ruptura com a infância. Não é? A gente para de sonhar, a gente para de interpretar personagens, a gente perde o superpoder que a gente tinha, digamos assim, de enfrentar exército com apenas um estilingue, não é? A gente perde os superpoderes de ser rei, de ser bedel, de ser herói, de ter cowboy na nossa história. A gente perde toda essa força da imaginação e passa a viver num quintal escuro para sempre, não é? Que é a nossa vida adulta. Agora a gente está afadado a viver sempre o mesmo personagem que é a gente mesmo. E assim, essa pessoa que não quer mais brincar é a infância. Ele vai perdendo a infância ali, vai perdendo a infância ali, e a infância vai embora. E agora ele é apenas agora ele era, digamos assim, um personagem só, um louco a se perguntar o que a vida vai fazer de mim, porque é o que no resto da vida a gente passa se perguntando, fazendo planos, arrumando as coisas, tentando ser sério, tentando viver na sociedade e sempre se perguntando o que a vida vai fazer de mim, o que sobrará para mim, será que eu vou conseguir? É muito tenso você perceber essa ruptura, e a canção de Chico Buarque faz isso muito bem. Para lá desse quintal, era uma noite que não tem mais fim, pois você sumiu no mundo sem me avisar. A gente não encontra mais a nossa infância, a gente não encontra mais aquela fantasia, aquela força que nos colocava nesse mundo tão mágico que é o mundo da imaginação, que é o mundo em que a gente podia ser o que quisesse, não apenas esse personagem opaco que a gente é hoje, fazendo sempre as mesmas coisas e achando que está sendo livre, quando na verdade está sendo mandado por uma série de sistemas. E aí a gente é sempre esse louco a se perguntar, a gente sempre será esse louco a se perguntar: o que a vida vai fazer da gente, né? O que será da gente daqui para frente? Porque agora não temos mais a força de um bodoque enfrentando um exército e você conseguindo sair ileso disso. É uma letra que fala de uma ruptura muito tensa que todo mundo passa, que é uma ruptura da infância. Ou seja, é uma letra com as camadas infantis, mas que o recado é para os adultos, assim como era os contos de fadas que eu contei lá no início. Realmente os recados, as lições de moral, todas essas coisas eram feitas para os adultos refletirem. E aqui o adulto em João e Maria, essa canção de Chico Buarque, também vão refletir, os adultos vão refletir e vão perceber o quão triste, não é? É o nosso destino de viver nesse quintal que é noite para sempre, que não tem mais toda aquela flor, toda aquela fantasia, toda aquela cor. É isso aí, amigos. Essa foi a análise de João e Maria, muito pedida aqui no canal. Pronto, entregamos para vocês aí, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Compartilhe com quem gosta de Chico Buarque. Compartilhe com quem gosta dessa música, João e Maria, que é uma música lindíssima. Agora a gente está tentando fazer com menos inserts para não tomar muito direito autoral, então eu vou deixar o link da canção na descrição para quem quiser acompanhar a música também, conforme ver o vídeo ou conforme... ou se ficou com vontade realmente de ouvir, caso não conheça, né? A pessoa que é do canal aqui provavelmente conhece, mas caso você não conheça, fica aí para você também a música João e Maria, tá bom? Obrigado a todos vocês e até a próxima!